A evolução dos 3 anos entre 1929 e 1932, apesar de não originada em rupturas de 24 horas como esta, seria igualmente catastrófica. Enquanto o resto do mundo perdia seu interesse por Wall Street, a Bolsa de Nova York se limitava a refletir a queda dos negócios e da produção, como em quase todos os demais mercados financeiros. Para quantificar as variações da produção, o indicador mais utilizado no Entre Guerras é o índice do volume da produção industrial, que se refere, suprimindo o efeito dos preços, à atividade das minas, da construção e da energia de um lado e das indústrias manufatureiras de outro, os bens de consumo e bens de produção. A seguir vemos essas oscilações nos países regularmente estudados na época, isto é, quase todos os países europeus, América do Norte, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Japão. Na maior parte dos casos, o máximo observado antes da crise é encontrado em 1929, que é o ano base aqui. A Alemanha é uma exceção digna de nota, pois seu índice chega a 102 em 1927, passa por 99 em 1928 e volta a 100 em 1929. Os números falam por si. Em 1932, a atividade industrial nos Estados Unidos é de 54, ou seja, reduzida à metade, ou quase isso em relação a 1929. É de 53 na Alemanha, 61 na Áustria, 63 na Polônia e 64 na Tchecoslováquia. Alguns países saem melhor. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em pleno processo de industrialização pesada, está fora do mundo e é um símbolo do dinamismo socialista da época, né? O Japão a segue após leve declínio. Os casos da Grécia e da Nova Zelândia são relativamente pouco significativos, dado o fraco papel da indústria nesses países. A França, por sua vez, acusa um leve atraso e só chega ao fundo em 1935, como os Países Baixos, embora menos afetados, né? Então, tem um gráfico aqui que mostra a produção industrial em diferentes países de 29, né? 100 equivale à produção em 29, e aí vai caindo, né? Até chegar aos números que eu acabei de citar. A recuperação depois de 1932 e 1933 se dá de maneira dispersa, enquanto algumas indústrias são logo recolocadas sob os trilhos, como as da Europa setentrional, do Japão e dos raros países periféricos apresentados na tabela, né? Tem outros países periféricos aqui também. Tem o México, Chile, tem o Brasil, né? Algumas continuam desaceleradas, como em primeiro lugar nos Estados Unidos, no Canadá, nos grandes países industriais, como a Alemanha, apesar da mobilização nazista, na França e nas demais nações europeias, a Tchecoslováquia e a Polônia. A situação da Grã-Bretanha é intermediária. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, e até a próxima.